Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem. Hoje nós faremos a correção das atividades sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Na aula anterior, eu expliquei um pouco como que nós vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. E lógico, a cada aula eu vou sempre reforçando e trazendo para vocês o conceito de expressão algébrica. Então vamos lá? Expressão algébrica é toda expressão matemática que contém letras e números ou apenas letras, certo? Para você que chega agora, seja muito bem-vindo. Deixa o teu like se você está gostando desse curso. Se você ainda não está inscrito, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso totalmente gratuito. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui. Olha só, o que nós temos aqui? Determine o valor numérico da expressão. Olha só, x² mais xy mais y ao quadrado. Agora, eu quero calcular o valor numérico para x é igual a -1 e y igual a -3. Vamos abrir um parênteses aqui. Vocês percebam que o x não é um número natural, não é verdade? O x não é uma fração, como nós já estudamos. O x não é um número decimal, como nós também já estudamos. Só que quando nós estudamos os números naturais, os números fracionários e também os números decimais, nós não tínhamos ou nós não chegamos a obter resultados negativos. Ou seja, até aquele momento, nós não tínhamos trabalhado ainda com números negativos, que é o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? É os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E agora nós vamos incluir os números negativos, o -1, o -2, o -3, o -4 e assim por diante. Então, o conjunto dos números inteiros ele é infinito, tanto para o lado direito, que é o lado positivo, quanto para o lado esquerdo, que é o lado negativo. Então, nesse nosso módulo sobre função do primeiro grau, nós vamos estudar paralelamente o conjunto dos números inteiros, ok? Então, é isso que nós temos aqui, ó. X é igual a -1, ou seja, o x é um número inteiro, -1. E o y também é um número inteiro, só que -3. Agora, o valor numérico é o resultado da substituição desses dois valores nessa expressão algébrica, não é verdade? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou começar repetindo. Vou colocar novamente aqui a minha expressão. Coloquei yx, mas tanto faz, tá? xy, yx. Adicionado a y ao quadrado. Agora vamos lá. Qual o valor de x? X é -1. Então vamos colocar aqui, ó, -1 ao quadrado. Adicionado. Quem é o y? -3. Agora nós vamos colocar o -3 entre parênteses. Por quê? Presta atenção, se eu colocar -3 aqui, essa coisa vai ficar muito estranho e não faz nenhum sentido. Por quê? Porque eu tenho um conflito de sinais aqui. Então, agora nós temos que colocar um parênteses aqui, certo? Então, -3, que é o y, multiplicado pelo x. Multiplicado pelo x, que é -1. Da mesma forma, eu tenho que colocar os parênteses. Por quê? Porque se eu não coloco os parênteses, nós temos um sinal de multiplicação e nós teremos aqui um sinal de subtração, que é o sinal do -1, que indica que ele é um número negativo. Muito bem. Adicionado a y ao quadrado. Só que y é -3, então -3 ao quadrado. Muito bem. Agora vamos dar continuidade. O que é -1 ao quadrado? Nós vimos isso no módulo sobre números naturais, na parte de potência. -1 ao quadrado eu vou fazer aqui do lado, olha só. -1 ao quadrado é igual a -1
vezes menos 1. Certo. O que nós vamos fazer aqui para encontrar esse resultado? Agora, eu tenho que analisar o sinal e tenho que analisar os números. Então, são duas coisas agora que eu tenho que verificar. Primeira coisa, eu posso verificar a multiplicação dos números. 1 vezes 1 é 1. Só que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu estou trabalhando agora com números negativos, então eu tenho que dizer se ele é positivo ou se ele é negativo. Se eu omitir o sinal, se eu deixar daquela forma, eu estou dizendo que o resultado, que é um número positivo, certo? Agora, eu poderia colocar o sinal de positivo aqui também. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Eu estou fazendo a multiplicação de dois números com sinais iguais. Se os sinais são iguais, significa que o resultado será positivo. Ah, professor, poderia deixar só 1 sem o sinal? Sim, já está subentendido que é um resultado positivo. Então, primeira regra que eu preciso que vocês peguem aí é, se eu estou multiplicando dois números com sinais iguais, por que eles são iguais? Porque eles são negativos, os dois, concorda? Se os sinais são iguais, então o resultado será um número positivo, certo? Ah, professor, e se os sinais fossem diferentes? Se eu tivesse mais 1 multiplicado por menos 1, então o resultado seria negativo, independentemente de quem é o primeiro ou quem é o segundo. O que importa é que os sinais são diferentes. Eu tenho um sinal positivo aqui e tenho um sinal negativo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, resultado positivo. Iguais significa que eles poderiam ser positivos também. Se os sinais são positivos, na multiplicação, o resultado vai ser positivo. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é igual a mais 1. Eu posso colocar o sinal positivo ali do lado? Eu posso. Mas não há necessidade. Mas tudo bem. Eu vou colocar assim agora, ó. Eu vou repetir esse sinal de adição. E agora eu vou realizar essa multiplicação. Menos 3 multiplicado por menos 1. Primeira coisa que nós fazemos, eu quero verificar o sinal. Não é verdade? Os sinais são iguais nessa multiplicação? Sim, eles são iguais. Os dois são negativos. Se os sinais são iguais, o resultado será um número positivo. A mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Agora eu posso pensar no resultado dessa multiplicação. 3 vezes 1 é 3. Então, vamos colocar essa informação aqui na frente. Vamos fechar o parênteses e vamos colocar esse sinal de adição. Ah, professor, eu sei fazer direto isso aqui. Tudo bem. Então, se você realmente sabe, então faça direto. Então, eu estou fazendo de forma detalhada, principalmente para quem ainda está pegando o jeito. Na sequência, nos simulados, a gente vai fazer essa coisa mais direto, mais rápido. Mas, a princípio, precisa que você tenha paciência. Que você tenha paciência para a gente fazer passo a passo. Porque depois, quando você entende, você pode fazer mais rápido. Agora, eu tenho menos 3. Vou colocar aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. O menos 3 ao quadrado é a mesma história. É o menos 3 multiplicado por menos 3. 3 vezes 3 é 9. Concorda? Os sinais são iguais? Fica positivo. Então, vamos colocar essa resposta aqui, ó. Mais 9. Não é verdade? Eu estou colocando tudo entre parênteses para ficar bem claro. Agora, eu tenho adições. Eu tenho mais 1 adicionado a mais 3 adicionado a mais 9. Então, todos os números são positivos, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Primeiramente, eu vou tirar os parênteses. Vamos lá, vamos nesse processo aqui. Esse mais 1, tanto faz se você vai colocar o sinal dele. Dessa vez eu não vou colocar. Agora, presta atenção. Se eu tenho o sinal de adição antes do parênteses, o que eu faço? Presta atenção. Se eu tenho o sinal de adição antes do parênteses,
eu posso tirar o parênteses e escrever o número com o seu próprio sinal. Então, se eu tenho mais 3 aqui, então, tirando o parênteses, o resultado vai ficar mais 3. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o sinal de adição antes do parênteses. Então, como que eu vou escrever esse número aqui? Eu vou escrever ele do jeito que ele está ali, positivo, mais 9. Então, nós tiramos os parênteses. Agora, é só adicionar. 9 mais 3 é 12. 12 mais 1 é igual a 13. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica para x é igual a menos 1 e y é igual a menos 3 é igual a 13, ok? Mais uma vez, se nós mudarmos os valores de x ou y, o valor numérico vai mudar também. Tudo bem? Vamos lá, vamos na sequência. Mesma coisa, determine o valor numérico da expressão, só que agora apresente a resposta em forma de número decimal. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever a minha expressão. X² y é a mesma coisa que x² vezes y. E xy² é a mesma coisa que x vezes y ao quadrado. Muito bem. Agora, eu tenho x é igual a menos 2. Não, eu tenho x é igual a 0,2 ou 2 décimos. E eu tenho y é igual a 5 décimos. Os dois números são positivos. Então, nós já sabemos lidar com tudo isso. Que foi o que nós vimos lá no nosso módulo sobre números decimais. O que nós temos que fazer? Nós temos que substituir. Quanto que vale o x? 0,2. Então, vamos colocar aqui, 0,2 ao quadrado. Vezes o y. Quanto que vale o y? 0,5 ou 5 décimos. Subtraído do valor de x. Quanto que vale o x? 0,2. Vezes o valor de y, que é 0,5. Só que agora é 0,5 ao quadrado. Muito bem. Então, quais são as prioridades? Nós temos potência, nós temos multiplicação e nós temos subtração. A prioridade aqui será a potência. Depois da potência, nós faremos as multiplicações. Depois das multiplicações, nós faremos a subtração. Então, 0,2 ao quadrado é 0,2 multiplicado por 0,2. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber quantas casas decimais eu tenho em cada um desses números. Tenho uma, né? Uma casa aqui e uma casa aqui. Você vai somar essas casas. Então, eu tenho duas casas. Agora, desconsidera essas vírgulas aqui e faz a multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0. Eu tenho uma resposta que tem que conter duas casas decimais. 1, 2. Então, 4 centésimos. Então, vamos colocar essa informação aqui. 0,04 vezes 0,5 menos 0,2 vezes o resultado dessa potência, que é 0,5 vezes 0,5. Vou apagar essa conta aqui para a gente ganhar espaço. Agora, eu quero fazer 0,5 multiplicado por 0,5. Vamos lá, mais uma vez, pessoal. Eu tenho uma casa decimal aqui e eu tenho uma casa decimal aqui. Para quem não entendeu, a casa decimal é a quantidade de algarismos que eu tenho à direita da vírgula. À direita eu tenho 1. Então, eu tenho uma casa. Você vai somar essas casas decimais. Eu tenho que dar uma resposta com duas casas decimais. Desconsidera as vírgulas e faça a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Vamos apagar esse número 2 aqui para a gente não se confundir. 0 vezes 5 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Muito bem, então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 0. Eu tenho que ter uma resposta com duas casas. 1, 2. Então, eu tenho uma resposta 0,25, certo?
Agora, nós já fizemos as duas potências. Agora, nós temos que fazer essas duas multiplicações, certo? Então, vamos lá, mais uma vez. Eu vou apagar essa multiplicação que eu fiz aqui para ganhar espaço. E nós vamos fazer, primeiramente, a multiplicação de 0,04, ou 4 centésimos, por 0,5. Muito bem. Eu tenho aqui quantas casas decimais? 2. E aqui eu tenho quantas? 1. A minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Desconsidere as vírgulas e faça a multiplicação. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 0 é 0, mais 2 é 2. 5 vezes 0 é 0. Vamos lá, deixa eu apagar aqui em cima. 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Vamos lá, aqui vai dar 0. Tá certo isso aqui que eu fiz? 5 vezes 4 é 20. Tá certo. 5 vezes 0 é 0, 0 mais 2, 2. Muito bem. Muito bem. Então, olha só. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Eu tenho que dar uma resposta com 3 casas. 1, 2, 3. Então, a minha resposta aqui será 0,020, ou simplesmente 20 milésimos. Agora, eu posso cancelar esse 0 aqui? Posso, mas eu não vou cancelar. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma multiplicação, uma subtração na sequência. Talvez eu possa usar. Menos, eu tenho que realizar essa multiplicação. Vou fazer aqui em cima, depois eu apago. 0,25 multiplicado por 0,2. O que você tem que fazer? Você tem que verificar quantas casas decimais você tem em cada número. Aqui eu tenho 2 casas, percebe? Então coloca 2 aqui. Aqui eu tenho uma casa, percebe? Então você vai somar as casas decimais. Agora, realize a multiplicação sem considerar vírgulas. 5 vezes 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 2 é 4, mais 1 que subiu, 5. E 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Muito bem. Então aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 0. O que nós vamos fazer? Tem que dar uma resposta com 3 casas. 1, 2, 3. Então a minha resposta é 0,050. Ou simplesmente 50 milésimos. Agora, nós temos que fazer essa subtração. Certo? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Eu vou apagar isso aqui para a gente fazer a nossa subtração. Agora, presta atenção. Presta atenção. Por isso que é importante que você faça os módulos anteriores para você entender o que você está fazendo. Olha só, esse número aqui é um número positivo e esse é um número negativo. O que nós temos que fazer aqui? Eu tenho que verificar quem é o maior número. Por quê? Porque quando eu tenho, isso aqui, o positivo é quando eu tenho. Vamos pensar em dinheiro, que a gente pensa melhor em dinheiro, né? Eu tenho aqui um certo valor, é meu, está na minha carteira. Só que eu estou devendo essa quantidade aqui. Tudo bem? Isso aqui seria como se fosse 2 centavos, não é verdade? Isso aqui representa, se fosse em dinheiro, 5 centavos. Mas nós podemos provar claramente aqui que esse número é maior que esse. Então, eu estou devendo mais do que eu tenho, concorda? Porque eu tenho 20 milésimos. Mas eu estou devendo, ou seja, eu tenho que tirar do que eu tenho 50 centésimos, milésimos. Certo? Então, esse número aqui, ó, é maior do que esse. Então, eu já sei que o meu resultado é um número negativo. Agora, eu só preciso saber qual que é a diferença entre 20 milésimos e 50 milésimos. O que eu faço para descobrir essa diferença? Eu vou pegar o maior número e vou subtrair do menor número. Certo? Mas eu já sei que o resultado é um número negativo. Por quê?
Porque toda vez que você subtrai números inteiros com sinais diferentes, você vai subtrair, na verdade, e vai conservar o sinal do maior número. E 50 milésimos é maior do que 20 milésimos. Então, vamos fazer essa subtração. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2 é 3. 0 menos 0 é 0. Vírgula embaixo de vírgula. E 0 menos 0 é igual a 0. Então, a nossa resposta será o quê? Se eu estivesse falando de dinheiro, seria 3 centavos, né? É como se eu tivesse 5 centavos e tirado 2, sobra 3. Então, a nossa resposta será 0,03. Agora, apresente a resposta em forma de número decimal. Agora, eu peço para vocês colocarem a resposta sem essa casa decimal aqui, ok? Então, a nossa resposta será menos 0,03. Essa é a nossa resposta mais simplificada, lógico, na forma decimal. Vamos lá, pessoal, para a próxima. É a número 1, letra C. Praticamente a mesma coisa. Deixa eu representar aqui, ó, x² menos y ao quadrado. O valor de x é 3, então vamos colocar aqui, ó, 3 ao quadrado. Menos o valor de y ao quadrado. Certo? O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Menos. Aí eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que colocar um parênteses. E agora eu tenho que fazer o quê? Menos 5 ao quadrado. O que é menos 5 ao quadrado? É menos 5 multiplicado por menos 5. Os sinais são iguais? Presta atenção, os sinais são iguais? Sim, são iguais. Então o resultado ele é um número positivo. Mais uma vez, se você multiplica números que têm sinais iguais, iguais significa que eles podem ser negativos, que é esse caso aqui, ou podem ser números positivos. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a nossa resposta é mais 25. Agora, presta atenção. Se eu tenho o sinal de subtração antes do parênteses, então eu tenho que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Ou seja, 9, se aqui dentro é positivo, então ele vai virar negativo. Uma outra forma de você pensar é que aqui do lado de fora eu tenho o número 1. Então, menos 1 vezes mais 25 é igual a menos 25. Por que menos 25? Porque se eu estou multiplicando, perceba que os sinais são diferentes. Então, nós temos que ter um resultado negativo. Veja que o 9 não há necessidade, mas o 9 ele é um número positivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Primeira coisa, os sinais são diferentes? São diferentes. 9 menos 25. Então, nós vamos subtrair. Quem é o maior número? O maior número é um número negativo. Eu tenho 9 e estou devendo 25. Por que eu estou devendo? Que é menos 25. Percebe que eu estou devendo mais do que eu tenho? Então, a minha resposta será um número negativo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer do 25 menos 9. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 15. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 1. Então, a nossa resposta aqui é menos 16. Podemos colocar o valor numérico aqui no espaço correto. Vamos lá, próxima questão. Questão número 2. Vou deixar aqui para vocês verem ainda a anterior. Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por R$ 27,20. Quanto custou cada metro desse fio? Vamos lá. Se eu paguei R$ 27,20 por 8 metros, então eu quero descobrir quanto que é R$ 27,20 dividido por 8. O problema é o seguinte, que o 8 é um número natural e o 27,20 ou 27 inteiros e 20 centésimos é um número decimal. Eu tenho que igualar as casas, então vamos igualar. Eu tenho duas aqui e agora eu tenho duas aqui. Agora eu posso simplesmente tirar a vírgula. Então, essa divisão que nós vamos fazer aqui,
que é o 2.720 dividido por 800, essa divisão é equivalente a essa divisão, ok? Essa divisão é equivalente a essa. Ah, professor, se elas são equivalentes, vai dar o mesmo resultado, por que você está usando a de baixo? Eu estou usando a de baixo porque a de baixo não tem vírgula, não é verdade? Isso facilita o nosso trabalho. 3 vezes 8 vai dar 24. Eu acho que vai dar certo aqui, ó. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8, 24. 0 menos 0 é 0. 2 menos 0 é 2. 7 menos 4 dá 3. E 2 menos 2 é 0. O que nós vamos fazer? Nós não temos nada para descer, então vamos colocar uma vírgula aqui, na verdade, e vamos colocar um 0 aqui. Eu sei que 4 vezes 8 é 32, então eu acho que vai dar certo. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 8, 32. Certo? Então aqui vai dar 0. Então, o resultado que nós estamos procurando é 3,40. Por que 3,40? Porque nós estamos lidando com valor monetário, R$ 3,40. Então, essa é a nossa resposta. Quanto custou cada metro desse fio? R$ 3,40. Vocês percebam que tem uma dica aqui, mostra a dica. Quando você está lá no sistema e clica, eu estou pedindo para você apresentar a resposta na forma de número decimal com 2 casas. Por quê? Porque nós estamos falando de valor monetário. E valor monetário precisa de 2 casas, que são os centavos, não é verdade? Então é isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Número 2, letra B. É a mesma questão, só que agora escreva uma expressão algébrica para representar quanto Paulo gastaria para comprar X metro desse fio. Presta atenção, eu quero escrever agora uma representação algébrica, uma expressão algébrica. Dá uma olhada nisso aqui. Eu já sei aqui em cima que para cada metro desse fio, eu gasto 3,40. Foi isso que nós calculamos aqui, ó. Quanto custou cada metro desse fio? 3,40. Agora presta atenção. Se eu estou comprando 1 metro, então, quanto que eu estou pagando? 3,40, concorda? É 1 vezes 3,40. Se eu estou comprando 2 metros, é 2 vezes 3,40, porque para cada metro eu vou pagar 3,40. Isso vai dar 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, e 2 vezes 3 é 6. Então nós vamos pagar aqui 6,80. Agora, se eu quiser 3 metros, então vai ser 3 vezes 3,40, não é verdade? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 3, 9, mais 1 que subiu, 10. Então, se eu quiser 3 metros, nós vamos pagar R$ 10,20. Agora, perceba que nós temos um padrão aqui. Eu pego sempre a quantidade que eu quero e multiplico por 3,40. A quantidade, nós sabemos que, no caso, é X. Vezes. E o 3,40 foi o que nós descobrimos aqui em cima. Para cada metro quadrado, nós pagamos 3,40. Então, vamos colocar aqui. De uma forma genérica, o que nós temos? Eu tenho 3,40 vezes X. Ou simplesmente X vezes 3,40. Ok? Então, qual é a alternativa que nós podemos indicar como uma expressão algébrica correta? É essa aqui. X vezes 3,40. Ok? Então é isso. Vamos lá, vamos para a próxima. Mesma coisa. Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por R$ 27,20. Letra C. Quanto Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros desse fio? Vamos lá, por isso que é importante a expressão algébrica. Nós sabemos que 8 metros representa R$ 27,20. Agora, eu quero saber 15 metros. Nós poderíamos fazer isso com regra de 3? Sim, mas nós ainda não chegamos na regra de 3. Eu vou utilizar o quê? A minha expressão
algébrica, que é x vezes 3,40. Por quê? Eu quero saber o valor numérico, porque é isso que nós estamos estudando aqui nessa aula, né? Nessas duas últimas aulas. Eu quero saber o valor numérico dessa expressão algébrica quando x vale 15. Não é verdade? O x vale 15. Então, quanto que eu vou pagar? Então, substitui o 15 aqui. Vai ser 15 vezes 3,40. E aí nós vamos ter um resultado que vai ser quanto Paulo gastaria se tivesse comprado 15 metros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 15 multiplicado por 3. Posso colocar 3,4? Posso. Não, eu vou deixar 3,4, tá? Se você quiser fazer com 3,40, vai dar certo do mesmo jeito. Eu estou suspeitando que talvez eu precise colocar mais um zero, mas tudo bem. Vamos lá, a tentativa é válida. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. Mais 2, 17. Deixa eu apagar esse 2 aqui em cima, para facilitar. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 3 é 3, não é verdade? Muito bem, então eu vou passar um risco aqui. E agora eu vou dizer que eu tenho uma casa decimal aqui e 0 casas decimais aqui. Se você somar, você vai ter uma casa decimal. Deixa eu somar isso aqui. Aqui vai dar 0. 7 mais 4 é 11. 3 mais 1, 4 mais 1 que subiu, 5. Eu tenho que ter uma casa decimal, concorda? Uma casa. Então, na verdade, é 51,0. Como nós estamos falando de valor monetário, seria R$ 51,00. Ok? Então, pessoal, a atividade está corrigida e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.